de orientação de grupos sociais e culturais marginalizados que desejam falar por si, sem a presença de mediadores. Mude. Ninguém vai te dar a educação que você precisa para derrotá-los. Ninguém vai te ensinar a tua verdadeira história, teus verdadeiros heróis, se eles sabem que esse conhecimento irá te libertar. Esse aqui é o Ferrez, né, que ele fala: como alguém quer passar algo sem ter? Como falar de revolução sem saber nem seu direito? A leitura indica caminhos, dúvidas, soluções. Gera fatores positivos na caminhada de cada um. Ele quer dizer, como é que você vai lutar por um direito que você nem sabe qual é o seu direito? Mude. Foucault, em 1979, já anunciava a necessidade de aparecimento de uma nova forma de engajamento do intelectual, mas não como aquele que dizia que a verdade aos que ainda não haviam, em nome dos que não podiam dizê-la. O papel do intelectual não é mais de se colocar um pouco lá na frente ou um pouco de lado, para dizer a muda verdade de todos. É antes de lutar contra as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto de instrumento na ordem de saber da verdade, da consciência do discurso. Foucault já dizia, deixe de ter intermediários, vá você e diga qual é a sua realidade. Por quê? Porque é muito, como eu falei, é muito fácil chegar alguém de uma ONG, um filho de papai, uma favela, e dizer como ele acha que é. Mas outra coisa é você que convive, você que sabe da sua história, das suas lutas, do seu sofrimento, falar por você mesmo. E ir em busca dessa mudança. As mudanças lançam no encontro de novas experiências sociais, políticas e culturais, de assumir o risco de intervir de uma forma diferente na sociedade. A construção do sujeito marginalizado, uma nova identidade cultural, a criação de uma postura diferente dos sujeitos. O que mudou? O povo enfrenta os sofrimentos abomináveis, O povo mudou. As pessoas mudaram. Eles mudaram a visão deles. Por exemplo, eu não sou nenhuma militante de nenhum partido político, tá, gente? Então, assim, essa aqui é uma mídia de crise política, é muito difícil de falar de algum tipo de projeto. Mas o ProUni, ele abriu realmente muitas oportunidades. Muitas. Houve uma inserção muito grande de pessoas que não tinham possibilidade de pagar uma faculdade na faculdade. Então, assim, foi uma oportunidade que quem queria mudar tinha que abraçar com as duas mãos. Eu mesma fui aluna do ProUni aqui na Faculdade da Cidade, me formei aqui em 2008 com esse projeto. Então, assim, a consciência mudou. Eu não quero essa realidade para mim, eu não quero viver na favela, eu não quero ficar atrás de um balcão, eu quero ter um nível superior, eu quero ganhar mais, eu quero ser alguém. Então, é essa realidade que a gente tem que ter. Essa visão de mundo que a gente tem que ter. Afinal, onde está o perigo? Por que eles têm medo que essa voz da periferia seja, ela venha aumentar? Por que eles têm medo? Porque o conhecimento é poder. O conhecimento é poder. Então, a partir do momento que você pode narrar o seu sofrimento da forma que você mostra a sua realidade sem intermediários, você vai mostrar o que é a realidade. Entendeu? Então, eles têm medo que essa realidade venha à tona. E da forma correta. Tá? O espaço discursivo é um paradão... Por favor? O espaço discursivo é um paradão circular do antagonismo de classes, de instrumento de luta ou de transformação social. Hoje nós vimos Salvador dividida, Quem tem e quem não tem, isso é bem nítido. Então, assim, essa forma de virada, de transformação social, através de você buscar o conhecimento, através da voz da periferia mesmo, dizer assim, é a nossa vez, nós vamos mudar a bandeira agora. É uma forma de conflito social, eles têm medo que vocês consigam alcançar o conhecimento e fazer a virada do jogo. Quem são as vozes? Os b-boys, os hip-hops, os funkeiros e os locutores de rádio. São uns exemplos que eu trouxe aqui para vocês que estão fazendo um trabalho diferenciado. Eu estou correndo porque é muito... Pode passar, porque eu fico curto. Eu trouxe aqui um exemplo de arte da favela. Pode, por favor, Juliana. Uma forma de fazer... como posso dizer, essa revolução diferente, sem agressão, sem queimar ônibus. Eles estão fazendo o quê? Murais, através do grafite. Pode passar? Moda das favelas. Gente, assim, eu estou correndo o máximo que eu posso, porque o tempo é curto e o assunto é extenso. Mas quando você vê uma pessoa de boné, de corrente, e tal, assim, as pessoas geralmente dizem, esse cara aqui é favelado, é um ladrão, vou esconder o celular.
Se você chega no shopping e vê um grupinho vestido dessa forma, as pessoas já estão discriminando. E não é bem assim. As pessoas têm identidade própria. É a realidade deles, as pessoas têm que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Nós não podemos simplesmente julgar uma pessoa pela forma de vestir, pela forma de falar. Porque essa é a realidade deles. E infelizmente, quando a gente chega no shopping ou em um outro local que vê alguém vestido de alguma forma que não é a forma que a gente julga que seja correta, a gente começa a fazer várias classificações, né? E adjetivos. Então, eu trouxe aquela foto para vocês pensarem um pouco. Você quer projeto, já tem projeto, né? Gente, ó, como o tempo é curtinho e os professores pediram para falar sobre Saramandaia, uma outra realidade quando a gente fala de periferia, eu não sei se vocês sabem, mas existe um projeto hoje em Salvador chamado Linha Viva. E essa Linha Viva, ela vai atingir o bairro de Saramandaia. Saramandaia tem uma luta constante com relação a esse projeto, porque vão desabrigar para praticamente cerca de 3.000 famílias. Então, assim, eles fizeram uma revolução de uma forma que eu achei muito interessante. Fizeram um vídeo na internet que eu não vou passar porque o tempo é curto, chama Saramandaia Existe, que lá eles falam a realidade da vida de Saramandaia, o dia a dia da população de Saramandaia. E qual vai ser o impacto da retirada dessas famílias da área de Saramandaia, tá? É uma voz que não quer calar. O bairro de Saramandaia hoje, ele tem cerca de 12.000 habitantes. E ela está em uma área que ela é uma área interessante, principalmente para o ramo imobiliário. Se vocês observarem, a gente vai passar o slide, e vocês vão verificar que a área de Saramandaia hoje, não está conseguindo, olha lá, ela fica numa região estratégica. Olha lá, aquela região de Guatemi ali. Olha onde está o bairro de Saramandaia. Então, assim, a população ela está indignada, tem várias audiências públicas, mas da última vez que eu acompanhei, foi aprovado, não sei como está agora, isso foi em 2013, e a população não se cala. Então, qual é a forma de eles fazerem uma revolução? Eles fizeram um vídeo na internet, e essa é a voz da periferia, a forma correta de fazer. Tá? Não é fazer uma revolução queimando ônibus, não é. A voz da periferia, ela se modificou. Ela fez um vídeo que eu acho que não vai dar tempo de passar, Marcelo, porque o tempo está muito curto, mas assim, eu sugiro que vocês pesquisem na internet e até voltem, Saramandaia existe, tá? Então, para encerrar, eu não vou mais tomar o tempo, eu vou deixar uma mensagem final com vocês, que é: você pode mudar. Quem manda na favela não é o traficante, não é o miliciano, não é a polícia. Quem manda na favela é o favelado, é o morador. Tá? Então vamos mudar essa visão de que favela é uma coisa ruim, de que favelado, periférico, marginal. Então, assim, nós somos lutadores dos direitos, nós temos que mudar essa visão. Tá? Então, assim, a mensagem que eu vou deixar para vocês. Meus amigos, a palavra agora está franqueada para a plateia. Aqueles que têm alguma intervenção a fazer, alguma colocação, alguma pergunta, por favor, levantem a mão, para que a gente possa se colocar. Tem, pelo visto, ninguém. Então vamos passar agora a palavra para o colega que vai seguir apresentando o tema Direitos Humanos no Oriente Médio, um conflito geográfico e conflitos religiosos na África com suas tribos, disputas de territórios nas relações humanas. O colega Sérgio Luz Neto, com a palavra agora. Vou passar para lá. Obrigado. Bom dia a todos da Academia, Faculdade da Cidade. Obrigado, professor Paulo, sua direção, aos nossos colegas que estão aqui prestigiando esse evento, que é um evento muito disputado. E considero-me também, e fico até pedindo minha oportunidade, porque eu gosto muito disso aqui. O advogado ele sofre bastante com a oratória. Isso é muito importante que a gente passe por esse período. Eu sou acadêmico aqui também no 6º semestre, sou empresário na área do cosmético.
ainda não. Vamos chegar lá, né? E sou palestrante na área de recursos humanos para as empresas e também hoje eu tenho um programa na rádio, que é na mídia FM, que eu falo da arbitragem e sou juiz arbitral também. E então tem um canal no YouTube que é o Direito Conciliador em relações familiares e a gente discute uma série de coisas. Meu parceiro está aqui, que é o Dr. Carlos, que é professor de processo penal e psicólogo também. Ele tem um canal dele que é o TV Pensar Direito. E agora a gente está aqui caminhando com vários problemas no nosso país, que o foco é atingir o Estado democrático e as relações que eu vim trazendo, que é do Oriente Médio, com a falta dos direitos humanos nessas relações, as violações aos direitos humanos. No Oriente Médio, que é uma área rica, com petróleo e a disputa geográfica, Israel hoje detém a água e faz bloqueio de gasolina e uma série de bloqueios ele faz também de ajuda humanitária. Mas o torno dessa faixa de Gaza, que é tão disputada assim, lá convive o Kuwait, o Irã, o Iraque, a Jordânia, convive o Líbano, o Afeganistão, a Síria, os Emirados Árabes, as tribos, né? Que eles consideram isso todos armados. Todos armados. Israel vem vencendo combates desde 1948, onde os muçulmanos, que são a religião predominante, com um povo de 260 milhões de pessoas, a religião muçulmana ela domina 1 milhão de pessoas no mundo e 230 milhões de pessoas no Emirados Árabes. Mas por que o árabe? Porque ali é uma terra. Por que eu resolvi falar disso nesse momento? Eu poderia falar de Lula, que está tão em atividade, Dilma, poderia falar do militar, que deu um golpe em um momento tão crítico, poderia falar, né, da violência contra a mulher, mas lá é uma guerra que se estende desde o século V. Roma se envolveu, Alexandre o Grande, a Inglaterra, e é guerra, a terra foi prometida para Abraão. Aí eu pergunto, para você, quem matou mais? Foi Hitler ou foi a igreja? A igreja matou mais? Poxa, Hitler matou mais? Olha, lá no Oriente vivem 13 milhões de judeus. É um torno de violência contra os direitos humanos. Os direitos humanos não conseguem entrar ali. E outra coisa que eu ouço muito de muitos colegas na rua e muitas pessoas: direitos humanos só servem para vagabundo. Não é assim. Vamos tirar essa ideia que nós militamos com o direito. E o direito humano, ele serve até para as famílias das vítimas. Olha só, qualquer conflito no Oriente Médio, quem sofre é o povo que não tem arma. Você tem uma ideia, em 1903, Israel, ele também metralhou crianças porque jogavam pedras neles, nos soldados. E eles saíram por aí atirando barbaramente. As mulheres lá não têm direito a nada. A reivindicação lá é zero.
A Guerra Santa é uma guerra por uma terra que foi prometida a Abraão. A ONU, em 1948, reconhece o Estado de Israel, mas o Hamas, que agora vence as eleições, um partido democrata, que não aceita, um partido que luta pela democracia, não aceita o Estado de Israel. É guerra em cima de guerra, é bombardeio. A pior coisa hoje são os refugiados. Para onde eles vão? Quem vai aceitar esse povo? Como sobreviver? Como educar? Como recuperar a mente? A luta armada, os interesses russos, os interesses americanos violentam os direitos humanos. A ideia do poder, a cultura, que a amiga tanto falou aqui agora, realmente não consegue penetrar, eles não querem isso. A imprensa lá, os direitos humanos, eles são tratados como cachorro, porque o americano tem interesse. O americano teve interesse aqui no Brasil e apoiou o golpe civil-militar, deu o que deu. Nós temos que prestar atenção, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Nós não sabemos para onde nós vamos. Se é para a esquerda, se é para a direita, Lula está certo, Dilma está certa, Aécio está certo. E aí? Nós podemos agora estar voltando ao militarismo. Está arriscado. Nós perdemos o nosso querer de falar, de dizer o que a gente quer, os nossos direitos fundamentais, o meu, o seu. Olha, Lula fez aquilo, isso, mas ele é o cara. Obama falou, ele é o cara. Sabe por quê? Porque no mundo, quem trabalhou pelo social hoje foi o governo Lula. Trabalhou pelo social, as garantias sociais. Olha, eu não sou contra e nem sou a favor do ataque que estão fazendo a ele. Se tem que ser feito, a justiça tome conta. Se ele errou, a justiça tome conta. Do modo legal. Do modo legal. Não do modo ilegal, para nós amanhã não estarmos aqui falando que o Brasil é uma liberdade e que não é mais, o Brasil é um Oriente Médio. Porque ali a Rússia tem interesse, o americano tem interesse, o árabe, os sheiks árabes têm interesse. E o povo lá passa fome, não tem nada, é dinamite, é metralhadora, é guerra, é estupro, é violência em cima de violência. Por quê? Tem um pedaço de terra tão lutada, tão dita aqui agora, pelo seu Sebastião, pela minha colega Maria, pelo movimento do MST, porque desde que o mundo é mundo, se luta por espaço. E ali, a faixa de Gaza é um espaço. Ali, a Terra Santa. Ali tem um tino da presença de Deus mais forte ali. Maomé, ele teve revelações no islamismo que mostravam que viria o Senhor e que ele ia ser louvado e depois ia ser amaldiçoado. E isso aconteceu. Jesus Cristo entrou em Israel exatamente no dia, 400 anos depois, mais ou menos isso, 435 anos depois que Maomé falou isso. Então, isso foi uma revelação do anjo Gabriel para Daniel, certo? Agora, a minha indignação no momento é que nós temos lá uma divisão tão grande, uma terra tão bonita, existe os rios, o Jordão, o mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, existe as terras cantorosas, como vocês viram na própria novela Marrocos, com tanta beleza. As mulheres, mais 5 minutos só. Veja bem, essa é uma terra que ela vem sendo disputada desde Alexandre o Grande. A gente, aqui, eu poderia
passar alguns slides, eu não consegui preparar porque tive corre-corre essa semana, mas vocês vão ver isso na internet mais de perto. Eu vim com um propósito: não deixe nossa nação virar o que o Oriente Médio vem desde o século V. Luta por terra e por poder. Luta política. Nós somos um país democrático. Se alguém errou lá, vai ser punido, mas de um modo legal. Se isso demora, é um problema do judiciário. Se alguém vai se beneficiar, bom para quem se beneficiou. Se o Estado vai sofrer, procure melhoras. Infelizmente, a minha vinda aqui hoje, poderia falar, tem tanta coisa que eu separei aqui, até da OTAN, de Bin Laden, mas não dá tempo. Então, quando eu vi que não ia dar tempo, eu tenho aqui quase 5 folhas aqui preparadas, de uma história tão bonita que é o Estado de Israel, que vem, inclusive, foi previsto pelo islamismo, pelo Maomé, que haveria soldados que iriam proteger Jerusalém. E está lá. E realmente ele vem, milagrosamente, com a ajuda da americana, claro, né, resolvendo os problemas. E minha vida aqui hoje, e meu anseio, eu inclusive lutei, muito obrigado, doutor Paulo, por deixar eu falar, para que a gente tome um alerta. Não teremos que ser a nossa própria nação. Nós teremos que aprender a resolver os nossos próprios erros e não permitir a influência do americano, nem do chinês, nem do japonês, nem nada. Sermos nós mesmos para resolver o nosso problema, ter personalidade. Sim, dar voto, sim, à nossa Constituição. Sim, dar voto ao Estado democrático. Punição que tem que ser punido. Roubou? Tem que ser punido. Matou? Tem que ser punido. Mas existe um processo, um caminho. Então, vamos trabalhar para que a gente não seja iludido e vá para a rua para fazer bobagem. Ok, pessoal? Não dá tempo de eu falar tudo, mas pesquisa na internet a democracia que não existe no Oriente Médio, os direitos humanos que não existem no Oriente Médio, os estrupos, as violações. E o pior de tudo são os refugiados agora. Quem vai abrigar esse povo? Onde eles vão morar? Quem vai tomar conta desses filhos? E lá, como não existe previsão, essa guerra mais forte dura 60 anos e não existe previsão de acabar, porque o americano e o russo não querem deixar isso acontecer. Ó, pessoal, muito obrigado e bom fim de semana. Essa brilhante colocação do colega, a língua ficar coçando, dá vontade da gente se posicionar, na verdade. Pode se posicionar, meu colega. Da relativização dos direitos individuais, mas é um caso para que fique a comento da próxima mesa que vai ser apresentada, que eu convido agora pelo colega Cedrais, na verdade, para que dê continuidade, coordenando a mesa, e irá convidar essas duas mentes brilhantes aqui, professor Mário, professor Martinez, que eu tenho a honra de ser aluno. Obrigado. Eu particularmente, bom dia a todos, em saúde, com o microfone, creio que não é necessário, com a voz, todos vão para ouvir, né? Agradeço a presença de todos aqui, ao professor Paulo Magalhães, que é nosso grupo, professor da Faculdade da Cidade, ao nosso professor Mário Escodatec, que faz parte da coordenação do curso de Direito da Faculdade da Cidade. Vamos dar início à mesa redonda, um tema muito polêmico, e eu particularmente sou muito fã do que a gente vai tratar aqui hoje, que é o direito penal. É a ciência criminalista, com o professor Martinez também aqui presente. A gente vai falar um pouco sobre um reflexo sobre o novo projeto do Código Penal, a doutrina processual penal e das questões políticas do país. As inovações dos inquéritos policial, a natureza jurídica no mandado de condução coercitiva de investigados ou acusados,
e a sua aplicabilidade no episódio no âmbito da Operação Lava Jato, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem prévia intimação, o direito de não produzir provas contra si mesmo, amparado pela Constituição de 88, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, além do pedido de prisão preventiva para Lula através dos membros do Ministério Público. Eu peço que, por gentileza, se faça presente o professor Mário Salaferri. O professor Carlos Martinez, que já se encontra aqui. Eu preciso de volta dos meus dois ilustres mestres, a professora Livanilda, que ela vai estar presente aqui conosco, e o nosso professor Requião, conhecido como Requeijão, ótimo professor de Direito Penal. Passa a palavra para o professor Mário Salaferri. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Eu inicialmente quero agradecer o convite do professor Paulo Magalhães e toda a consideração, as homenagens, porque, afinal de contas, participar da Semana Cultural Jurídica já é algo a se comemorar. O fato de ter sido lembrado para compor uma mesa, seja qual for, em qualquer dia, em qualquer horário, já é algo que demonstra o respeito, o carinho, a admiração, a consideração pelo trabalho que a gente realiza aqui dentro da nossa instituição. Mas, para além disso, coube a mim e ao professor Carlos Martinez, juntamente com a professora Livanilda e o professor Luiz Requião, fechar a Semana Cultural Jurídica no turno da manhã. Então isso traz uma simbologia muito grande, e o próprio tema, o momento que foi criado, essa atmosfera que foi estabelecida aqui, de certa forma congratula os professores penalistas dessa instituição e valoriza o nosso trabalho. Então, professor Paulo, as minhas sinceras homenagens, o meu agradecimento por ter lembrado de nós, por ter valorizado o nosso trabalho e ter nos dado a oportunidade de nos dirigir às nossas turmas de uma maneira diferente daquela que a gente costuma fazer na sala de aula. Olhem só, o tema é bastante extenso. Nós temos aqui uma mesa redonda com os criminalistas da Escola de Direito da Faculdade da Cidade, discutindo o quê? Ampliação do Estado Penal, reflexões sobre o projeto do novo Código Penal, a doutrina processual penal e das tensões políticas do país. Aí vem. Inovações no inquérito policial, natureza jurídica do mandato de condução coercitiva, a sua aplicabilidade no âmbito da Operação Lava Jato, pedido de prisão preventiva, e aí uma série de desdobramentos, uma série de perguntas. Não sei qual será a dinâmica adotada, se vamos abordar ponto a ponto, ou se cada um dos participantes tem tempo livre para passear por sobre todos eles, mas eu gostaria de ser fiel a esse programa que foi estabelecido aqui, porque ele é muito rico. E cada tema desse traz uma série de reflexões muito importantes. A primeira delas é a respeito do projeto do novo Código Penal brasileiro, certo? Sabemos todos que temos em vigor um Código Penal que é de 1940 e já inchado, carregado, pesado pela quantidade de legislação excepcional, complementar, que foi sendo editada a partir da necessidade de atualização para a nossa vida cotidiana. Nós temos hoje crimes cibernéticos, não é? Nós temos a saidinha bancária, né? Uma série de situações que simplesmente foram surgindo, o crime ele foi se remodelando de acordo com a realidade atual, então há sim a necessidade de atualização da legislação
penal. Bom, nós temos em tramitação no Congresso Nacional o PLS número 236 de 2012, que propõe a reforma do Código Penal. E aí vocês podem perguntar assim, mas ele é de 2012, e por que a gente ainda não conseguiu atualizar a legislação penal? O que acontece dentro do Congresso Nacional que faz com que esse projeto seja barrado e impedido de avançar? Olha, eu quero aqui dizer para vocês de forma muito objetiva que esse projeto de Código Penal ele traz uma série de temas extremamente polêmicos. O primeiro deles é o aumento da lista de crimes hediondos. Aumentar a lista de crimes hediondos e aí fazer um debate, inclusive, sobre a própria corrupção. Talvez seja um dos principais motivos para que os responsáveis em fazer com que o projeto ele seja aprovado tenham temor de estar editando uma lei que vai investigar, apurar e punir a eles mesmos. O outro ponto extremamente polêmico é a situação da descriminalização do uso de drogas, o aborto, métodos de identificação e reconhecimento da embriaguez ao volante. Então, assim, é um diploma extremamente avançado, né, do ponto de vista do projeto, e ele acaba sentindo a resistência de determinados segmentos. Eu não sei se vocês já fizeram uma avaliação sobre a composição do Congresso Nacional. Quais são as maiores bancadas? Eu não estou falando da sopa de letras. Eu não estou falando dos partidos políticos. Porque existem determinados segmentos que possuem bancadas muito maiores que a de partidos políticos. Porque, por exemplo, a bancada evangélica, que é a principal responsável por não avançarmos, principalmente no que tange à descriminalização do aborto, ela está em todo canto. Não é só o PSC, o Partido Social Cristão, que tem evangélicos no Congresso Nacional, não. Ou eu estou falando algum absurdo aqui, alguma novidade? E aí, pasme, o projeto nem agrada aos evangélicos, nem agrada às feministas. Porque se por um lado eles são radicalmente contra a descriminalização, as feministas também, por sua vez, não conseguem conceber um projeto que determine que as possibilidades de aborto devem ser avaliadas e autorizadas por um médico. Por quê? Porque o movimento feminista defende que a mulher deve ser exatamente. A mulher ela deve ser a dona do seu destino, a dona do seu corpo, e somente ela deve dizer, deve estabelecer os limites para a utilização do corpo que é dela. Então, vocês vejam que a gente vai começando a entender por que o Código Penal está lá dormitando nas gavetas do Congresso. E aí vem outro tema, a criminalização da homofobia. Está lá. A criminalização da homofobia, minha gente, quando se fala sobre esse tema, tem parlamentar que se transforma. E aí eu quero perguntar a vocês, com todo carinho, com toda a sobriedade que a postura acadêmica nos requer, que país é esse que elege os radicais para serem os interlocutores de situações como essa? Porque quem tem crescido na popularidade no Brasil? Bolsonaro. Como é o nome dele? Tiririca já provou mais que o Malafaia. Silas Malafaia. Olha só, esse mesmo pastor Silas Malafaia é o principal responsável por fomentar as maiores críticas à equiparação do crime de homofobia ao racismo.
E qual é a diferença, minha gente? Talvez nós tenhamos nos equivocado lá atrás quando criamos o estatuto racial, da igualdade racial. Porque naquele momento, aquela situação era extremamente importante para o país, mas talvez nós tenhamos esquecido que a luta contra o preconceito não deve ser só contra o preconceito racial. Nós vivemos uma série de preconceitos e injustiças das mais variadas fontes. Uma delas é contra a sexualidade. Não adianta, minha gente. Não adianta, e aí tem muita gente sentada no sofá em casa esperando que os problemas no Brasil sejam resolvidos com a canetada. Vai ser o juiz federal, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Não. Esse país precisa entender que nós vivemos uma constante disputa. Se nós não formos ao Congresso Nacional cobrar que esse projeto saia da gaveta, porque nós precisamos de um novo Código Penal, ele não sairá. Porque, infelizmente, o que levou o país a viver a situação que vive hoje é justamente a omissão desse Congresso. Quando o Congresso Nacional deixou de cumprir com a sua obrigação constitucional, com o seu afazer maior, e o Supremo Tribunal Federal passou a exercer a competência que seria do Congresso, nós começamos a criar ou a fortalecer o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, minha gente, pasmem, passou a usurpar competências que são do Legislativo e do Executivo. A ponto que a Presidência da República já não pode mais nomear. Ato privativo da Presidência da República. Ela poderia ter nomeado o Silvio. Ela poderia ter nomeado você, Marcelo. Não há nada que impeça. Mas aí um colega de formação jurídica, um advogado, ingressa com uma ação popular. E aí eu não sei se vocês viram isso. Eu não sei aqui o que é que vocês assistem, o que é que vocês leem. Olha, eu separei, eu vim aqui hoje conversar com vocês, mas compartilhar alguns sentimentos. Olha aqui. Juiz deu liminar contra a posse de Lula em 28 segundos. 28 segundos. O professor Carlos Martinez é advogado. O professor Paulo Magalhães também é advogado. A gente tem dado um duro desgraçado nesse país para conseguir uma decisão judicial. A gente se humilha, se ajoelha, perde noite, não é? Fica horas esquecidas aguardando a benevolência do magistrado para ser atendido, e aí os fatores reais do poder conseguem liminares em 28 segundos. No sistema agora é eletrônico. Quando vê o ajuizamento da ação, fica lá marcado o horário da distribuição. 28 segundos depois, tem uma decisão liminar. Eu quero saber, o notório saber, é de se escandalizar. Eu quero saber quem é esse jurista capaz de analisar uma situação como essa em apenas 28 segundos. 28 segundos para analisar uma situação qualquer. Minha gente, a imparcialidade. Esse mesmo juiz, você sabe que não tem, eu não vou citar o nome dele não. Eu não vou citar o nome dele não. Esse mesmo juiz tem a rede social dele repleta de imagens onde ele mesmo concorre a legionários, participa de movimentos pró-impeachment. Ele não é um cidadão qualquer.
os juízes a vida inteira, e a lei processual diz isso, não se aproximou da sociedade para fazer justiça. A mãe chega desesperada para conversar com o juiz sobre a questão de um filho preso. Chega desesperada pedindo uma liminar que impõe a um plano de saúde a obrigatoriedade de fornecer uma medicação, um internamento, e não é ouvida. Eu não vejo os juízes se inclinarem a essas questões. E tem juiz fazendo comício. Subversão da ordem em marcha. Juízes e promotores fazendo comício. Na porta do fórum, conclamando as pessoas, agradecendo o apoio. Para quê? Porque eles estão sentados nas cadeiras, vestindo a toga, cumprindo com uma obrigação estabelecida pela lei. A sujeição é a lei. O juiz só se subordina à lei. E aí, eu vejo com muita preocupação quando um magistrado deixa de resguardar um princípio constitucional, deixa de agir conforme a lei para atender às paixões, às emoções e, por que não chamar, de leviandades daqueles que querem a qualquer custo, inconformados com a corrupção, com o resultado que a gente existe uma via própria para isso. Os fins não justificam os meios dentro da estrutura do Estado democrático de direito. Estou aqui para defender a corrupção, não tem que ser punido. Agora, nós corremos um sério risco de não poder puni-los pelos vícios. Pelos vícios. Pelas provas obtidas por meios ilícitos. Que país é esse? Nós tivemos a capacidade de prender um senador da República no exercício da atividade parlamentar, eleito democraticamente pelo povo, utilizando uma gravação obtida por meio ilícito. E não teve um homem, não teve uma mulher de coragem dentro do Congresso Nacional para se insurgir a decisão, porque cabia ao Congresso referendar ou não. Sabe por quê? Acovardados, achincalhados, porque não tem moral, porque a grande maioria deles está com o nome mergulhado na lama. 85%. E muitos daqueles que ainda não tiveram os seus nomes veiculados em alguma denúncia, fatalmente nos próximos dias irão. Porque eu não sei se vocês leram a delação do senador Delcídio Amaral. Eu li. E entendi. Eu finalmente entendi, professor Martinez, qual é o problema do Cunha com a presidência. O Cunha tinha apadrinhados em Furnas que operavam um esquema milionário. Quando esses apadrinhados foram afastados, ele decretou guerra. Nesse mesmo episódio, Furnas, aparece lá o nome do senador Aécio Neves. Mas não é isso o que a gente vê nos noticiários. O vazamento, minha gente, é seletivo. E eu gostaria muito que vocês atentassem para isso. Então, olhem só. Com relação ao novo Código Penal, para mim é cristalino que não caminha porque o povo não pressiona. O Congresso Nacional perdeu a sua capacidade de realizar as suas atribuições principais. Quem tem pautado é o Judiciário. Foi o Judiciário brasileiro que reconheceu a união civil dos casais homoafetivos, que até hoje não tem
disposição legal escrita positivada falando que tem que falar. É a jurisprudência. Mas nós estamos chegando num momento crucial da República. Há quem diga, inclusive, que essa está fadada, que virá uma nova ordem a partir desses acontecimentos. Então, as minhas considerações sobre o novo projeto do Código Penal é que, primeiro, há uma inércia do ponto de vista da sociedade, que não cobra as mudanças, e segundo, que o próprio Congresso Nacional se manifesta e se movimenta para barrar a iniciativa porque tem medo do avanço da legislação penal no país. Bom, na sequência, o que nós temos em destaque aqui são as inovações do inquérito policial. Nós tínhamos até então uma súmula, a súmula de número 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: antes da modificação proposta agora em 2016. Olhem só o que dizia a súmula. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Durante muito tempo, nós passamos apuros nas delegacias de polícia, e o professor Carlos Martinez sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui, porque o procedimento inquisitorial fazia muitas vezes com que a autoridade policial ela se apropriasse das informações e dificultasse o desenvolvimento da nossa atividade. Quem imagina? O cliente está sendo investigado pela suposta prática de algum crime que constitui um advogado. Vocês conhecem aqui o princípio da ampla defesa, do contraditório, o princípio do devido processo legal, etc, etc, etc. Isso tudo válido apenas para o processo judicial ou também para o procedimento investigativo policial? Há uma controvérsia muito grande. E aí, na tentativa de dirimir essas controvérsias, veio a lei 13.245, agora de 2016, que alterou o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. E aí a gente passou até o inciso 21 do artigo 7º, dizendo o seguinte: assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta. O cliente constituiu um advogado e foi privado do direito de que aquele patrono participasse dos procedimentos a pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou diretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, a apresentar razões e quesitos. O nosso dispositivo legal ampliou o rol da competência do advogado no que tange ao desenvolvimento do inquérito policial. A participação dele não é obrigatória, mas vejam que se, uma vez constituído, obrigatoriamente ele terá que se fazer presente na oitiva do investigado, do cliente dele, podendo inclusive propor quesitos, porque nós era um monólogo, nós sentávamos lá apenas para nos certificar de que a autoridade policial ela não ia se exceder e não ia cometer qualquer tipo de ilegalidade. Agora nós podemos também propor quesitos, influenciar diretamente na condução das investigações. Porque o advogado não é uma figura decorativa, minha gente. A nossa atividade não é uma atividade qualquer. Não foi à toa que a Constituição Federal colocou a gente lá. Nós estamos lá esculpidos na letra da Carta Magna. Natureza jurídica do mandado de condução coercitiva.
estudou o processo penal? Quem já estudou o processo penal aí? Olhem só o que diz o artigo 201 do Código de Processo Penal Brasileiro. Queria que vocês prestassem muita atenção no que está escrito na lei. Artigo 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Estamos falando da oitiva, né? Ouvido? Aí vem o parágrafo 1º do artigo 201. Se o intimado, olha a hipótese, se o intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. O cidadão precisa ser primeiro intimado. O não comparecimento precisa ser injustificado. Porque você pode não ter comparecido por conta de uma internação, um acidente, problema de saúde. A liminar de São Paulo, né? A liminar de São Paulo que está no território paulista. E aí, de repente, você recebe a visita da polícia sob que justificativa? Para a manutenção da ordem. E não causou pânico, efervescência, a condução coercitiva? Causou. Principalmente nas academias de direito. As faculdades de direito de todo o país estão em polvorosa, meu. Nós já estávamos aqui mobilizados na nossa Semana Cultural Jurídica, promovendo aqui os nossos debates. Mas todas estão sendo conclamadas a discutir esses temas. A PUC fez ontem um ato com juristas, com estudantes. Que situação é essa, meu? Quer dizer que, a partir de hoje, qualquer cidadão pode ser conduzido coercitivamente, sem ao menos ter ciência da existência de algum fato em seu desfavor. Olha que, à época, ele nem era indiciado. Era para contribuir com as investigações. Imagina. Tem dúvida sobre isso? Só uma parte desse parte. Fica à vontade. Só uma parte dele. Eu vou pedir autorização ao professor Mário para fazer uma parte nesse comentário dele, que eu acho muito importante. Vejam só, nós estamos também com a questão que é bom a gente refletir. Existe